Olá, Marta. Olá, Patrícia. Bem-vindos a mais uma aula de português. Olá a todos aí em casa. Bom, antes de mais, queria perguntar-te como correu o desafio da última aula. Lembras-te, tinhas que pensar como seria o Príncipe Nabo nos dias de hoje e quais as suas características físicas e psicológicas. Tenho a certeza que fizeste. Queres ver o nosso? Nós também agarrámos esse desafio. Bom, como podes ver, o desenho realmente não é o nosso forte. Mas queria ler-te as características que nós imaginámos para o nosso príncipe. O príncipe era muito alto e extremamente magro. Ele tinha cabelo curto loiro, olhos esverdeados e o seu nariz era pontiagudo. O seu sorriso era confiante. Ele era corajoso... Ele era conhecido por ser o mais corajoso do seu reino. Era alegre, gostava de cantar e dançar com os seus amigos. Era também otimista, porque acreditava que iria conquistar o coração da princesa. Bom, como vês, é muito importante o uso das palavras quando queres descrever alguém. E deves sempre ter em consideração os aspectos físicos, os aspectos psicológicos, os gostos e as preferências da pessoa a quem estás a referir. E para isso, mostramos-te aqui um quadro para te ajudar. Portanto, sempre que queres descrever alguém, tens que ter em conta os aspectos físicos, como eu referi há pouco. Portanto, tens que pensar qual a altura, se é alto, se é baixo, qual o peso, se é magro, se é gordinho, se é forte, se o cabelo é loiro, é castanho, é preto, e os olhos, qual é a cor dos olhos, entre outros aspectos que podes referir. Quanto à personalidade, podes pensar se a pessoa é inteligente, se é calma, trabalhadora, sociável ou até generosa, entre muitos outros adjetivos que podes usar. Ou então, pelo contrário, bom, se é pouco inteligente, se é nervosa, se é preguiçosa, tímida ou egoísta. Não podes esquecer os gostos e preferências. Se essa pessoa gosta de passar tempo com outra, se gosta de dançar, se detesta cantar, que é o meu caso, e se gosta de ver filmes. Bom, Sim. quando eu estou a ler um livro, eu dou particular atenção à descrição dos detalhes das personagens, do espaço. É a descrição que nos permite viajar, a nós leitores, até ao lugar onde o autor do texto idealizou aquela cena. É muito importante que o autor nos dê o máximo de pormenores que nos permitam a nós, leitores, entrar dentro do contexto que está ali a ser descrito. Tens razão. E olha, Marta, estava aqui a pensar que a literatura portuguesa tem uma autora fabulosa que faz descrições fantásticas. Eu acho que vou adivinhar. Será? Eu tenho a certeza. Eu acho que estás a referir-te a Sofia de Mel Brainer Anderson. Estou Marta, certa? estamos em sintonia. Era mesmo essa autora que eu estava a pensar. E nada melhor do que ouvirmos um pequeno excerto desta grande autora sobre a obra A Fada Oriana. Vamos a isso. A Fada Oriana, de Sofia de Melo Brainer Andressen. Cá fora a tarde estava maravilhosa e fresca. A brisa dançava com as ervas dos campos. Ouviam-se pássaros a cantar. O ar parecia cheio de poeiras de ouro. Oriana foi pela floresta fora, correndo, dançando e voando, até chegar ao pé de um rio. Era um rio pequenino e transparente, quase um regato, e nas suas margens cresciam trevos, papoilas e margaridas. Oriana sentou-se entre as ervas e as flores a ver correr a água e ouviu uma voz que a chamava. Oriana! Oriana! A fada voltou-se e viu um peixe a saltar na areia. Salva-me, Oriana! Gritava o peixe. Dei um salto atrás de uma mosca e caí para fora do rio. Oriana agarrou no peixe e tornou a pô-lo na água. Obrigado! Muito obrigado! Disse o peixe, fazendo muitas mesuras. Salvaste-me a vida, e a vida de um peixe é uma vida deliciosa. Muito obrigado, Oriana. Se precisares de alguma coisa de mim, lembra-te que eu estou sempre às tuas ordens. Obrigada, disse Oriana. Agora não preciso de nada. Lembra-te da minha promessa. Nunca esquecerei que te devo a vida. Pede-me tudo quanto quiseres. Sem ti, eu morreria miseravelmente asfixiado entre os trevos e as margaridas.
A minha gratidão é eterna. Obrigada, disse a fada. Boa tarde, Oriana. Agora tenho de me ir embora. Mas quando quiseres, venha ao rio e chama por mim. E com muitas mesuras, o peixe despediu-se da fada. Oriana ficou a olhar para o peixe, muito divertida, porque era um peixe muito pequenino, mas com um ar muito importante. E quando assim estava a olhar para o peixe, viu a sua cara refletida na água. O reflexo subiu do fundo do regato e veio ao seu encontro com um sorriso na boca encarnada. E Oriana viu os seus olhos azuis como safiras, os seus cabelos loiros como as searas, a sua pele branca como lírios e as suas asas cor do ar, claras e brilhantes. Mas que bonita que eu sou, disse ela. Sou linda. Nunca tinha pensado nisto. Nunca me tinha lembrado de me ver. Que grandes que são os meus olhos, que fino que é o meu nariz, que doirados que são os meus cabelos. Os meus olhos brilham como estrelas azuis, o meu pescoço alto e fino como uma torre. A fada Oriana. Bom, parece-me incrível a forma detalhada como Sofia descreve a floresta, como descreve a ação e como descreve a própria fada Oriana. Quase que nos sentimos lá, perto de fada Oriana, a ouvir a água a correr, a visualizar aquela floresta. É inacreditável. E estava aqui a pensar como são importantes os adjetivos que utilizamos, os nomes e até mesmo os verbos, porque ajudam o autor a reforçar e a destacar cada pormenor do sítio onde ela se encontrava. E agora estava aqui a pensar que há um autor português que também faz isto muito bem. Ele caracteriza de tal forma as suas personagens, o tempo e o espaço, que parece real. Parece mesmo que estamos a viver a aventura que a personagem principal está a descrever. Já viram, não é? Portanto, refiro-me aos Piratas, de Manuel António Pina. É verdade, Marta. Manuel António Pina faz descrições tão vivas que, tal como o Manuel, como bem disseste, a personagem principal, chegamos a um ponto que nem sabemos mais se estamos a viver a realidade ou se entramos na ficção. E se calhar talvez fosse bom ouvirmos mais um excerto sobre esta obra que também irás estudar. Num dia de tempestade, uma arca num sótão desperta a curiosidade da Ana e do Manuel. Nesta arca há um lenço de pirata que esconde uma história, um sonho. Botes à água! Botes à água! Ao assalto! Queimem tudo! Apanhem as mulheres! Apanhem as mulheres! Meu Deus! A minha mãe! Tenho de salvar a minha mãe! Mãe! Foge! Mas será tudo isto apenas um sonho? Ou será realidade? A Ana e o Manuel, dois amigos unidos por uma tragédia. A recordação de um naufrágio. E um velho pescador pode ter a resposta para todo este mistério. Descobre toda a história nesta adaptação para teatro da narrativa de Manuel António Pina, Os Piratas. Um livro que não podes deixar de ler. Bom, se ainda não leste, espero que este pequenino trailer te tenha suscitado a curiosidade e esteja cheio de vontade para conhecer um pouco mais sobre as aventuras que o Manuel vai viver nesta obra. Mas, se bem me recordo, Marta, na última aula estivemos a ver algumas das características do texto dramático. Certo. E percebemos que o dramaturgo que escreve esta tipologia textual não tem uma tarefa fácil. Mas, em boa verdade, se pensarmos bem, quem a leva a palco também tem uma árdua tarefa pela frente. O encenador, por exemplo, que tem a cargo toda a construção da peça em palco, tem de pensar em cada detalhe, em cada pormenor, para que tudo corra bem e para que a peça possa ser vista por todos e ser aplaudida no final, o grande desejo do encenador, não é, Claro, Marta? sem dúvida. Bom, e lá estou eu a falar das didascálias e das indicações cênicas, que são fundamentais, como vocês já sabem aí em casa, para todos os profissionais que trabalham em teatro.
Bom, vamos fazer uma revisão daquilo que falámos na última aula. Só um bocadinho. Bom, então, como eu estava a referir, para colocar uma peça em cena são fundamentais vários profissionais. Eu sei que vocês lembram-se, mas vamos reforçar que o dramaturgo é o autor, não é? É ele que concebe a ideia, enfim, aquilo que vai pôr, que vai levar a palco. O encenador vai aproveitar as indicações cênicas para dirigir os atores, para explicar quais são as movimentações a ter em palco, qual o tom de voz a utilizar, entre outras coisas. O cenógrafo, que leva a cabo, portanto, a construção do cenário. O caracterizador, que faz a maquilhagem das personagens, bem, dos atores, que cria uma personagem. O figurinista, peço desculpa, que trata do guarda-roupa. O sonoplasta, que trata do som. E, por último, e não menos importante, o luminotécnico, que cria o efeito das luzes. Entre outros profissionais, certamente todos eles importantes. Exatamente. Bom, espero que tenhas estado atento à última animação que visualizamos. É que durante a mesma foram utilizadas várias palavras que nos permitiram descrever um pouco melhor todo o cenário e todas as personagens que estavam envoltas naquela obra. Vamos, por isso, falar hoje de classes de palavras. Tenho a certeza que já ouviste falar sobre este tema. Mas é importante, quando pensamos em classes de palavras, é importante perceber como é que vamos arrumar todas as classes que já conhecemos. Já deves ter ouvido com certeza falar de adjetivos, de nomes, de pronomes, de preposições. Vamos começar por arrumar a casa? Vamos ver. Marta, dás-me uma ajuda? Claro. Ora bem, vamos começar por analisar algumas palavras. A palavra lenço, por exemplo. Ana. Arca. Sonho. Mulheres. Todas estas palavras podem ser arrumadas numa classe muito especial. É ela? A classe dos nomes. A classe dos nomes, precisamente. E se bem te deves recordar, dentro dos nomes vamos encontrar os nomes próprios, Como Ana. os nomes comuns, como por exemplo sonho, e os nomes comuns coletivos. Enxame, por exemplo. Por exemplo. Obrigada, Marta. Vamos observar outras palavras. Atenção que o que temos aqui são apenas exemplos. Muitos mais nomes poderíamos ali incluir, mas infelizmente, por limitações de tempo, não nos vai ser possível. E de espaço também. Próxima classe. Vermelho. Velho. Curiosos. Onde é que vamos arrumar isto? São características, qualidades, não é? Parece que utilizamos estas palavras para caracterizar, e bem disseste, qualificar algo ou alguém. Então, a classe que nos permite fazer tal coisa é a classe dos adjetivos. Próximos exemplos. Queimem. Apanhem. Despertam. Foge. Esconde. E aqui? Parece que estamos a falar de ações, não é, Marta? Sim, sem dúvida. Onde é que os arrumamos? Onde é que vamos arrumar estas palavras? Eu acho que vamos arrumá-las nos verbos. Tens toda a razão, Marta. São os verbos. Mais um exemplo. Hoje, sim. E uma palavra tão usual informaticamente nos dias de hoje, está tudo ligado à informática. Onde é que vamos arrumar estas três palavrinhas? Muitas mais poderíamos aqui colocar. Vamos arrumá-las na classe dos advérbios. Exatamente. Muito bem, mas não ficamos por aqui. Existem ainda outras classes de palavras. Vamos referir, e vou aproveitar que vamos começar com também algumas palavras utilizadas no excerto retirado dos Piratas. Temos o ante, de, com. E que tipo de palavras serão estas? Nós utilizamos-las muitas vezes. Para ligar. Para ligar, fazer aqui uma ligação, às vezes, com o verbo, com a pessoa, não é? Exatamente. Eu fui com a Ana ao cinema. Exatamente. Que tipo de palavra será esta? A que classe pertencerá? Acho que os nossos meninos sabem. Sabem, são preposições. A, minha, este. Alguém sabe? Estas palavras surgem sempre antes de nomes. A minha caneta, este computador,
Portanto, são determinantes. Temos ainda o tudo, isto, e aqui podíamos ter muitas mais palavras, inclusive algumas que estão ali nos determinantes, como minha, certo? E estas são pronomes. Qual é a diferença? Os pronomes substituem os nomes. Portanto, imaginem que eu tinha a minha caneta, minha seria determinante, mas eu depois podia dizer esta é minha, e aí seria pronome, certo? Precisamente, Estou Marta. certa? Corretíssimo. Então vamos ver aqui uma animação. Sim. Conforme. Desculpem. Informaticamente vamos ter problemas. Vamos mas recomeçar. nada que não se resolva. Conforme as características das palavras, elas podem ser agrupadas em classes diferentes. Por exemplo, todas as palavras que flexionam em tempo, pessoa, número e modo podem ser agrupadas dentro da classe dos verbos. Bom, mas falámos aqui de várias classes de palavras. Nos nomes, nos adjetivos, nos advérbios, nas preposições, nos pronomes, nos determinantes. Será que podemos arrumá-los melhor? Eu acho que a casa ainda não está totalmente arrumada. Vamos ter que organizar todas estas classes dentro de duas grandes classes. Estamos a falar das classes de palavras. As classes abertas e, neste caso, vamos introduzir aqui neste baú os nomes, os verbos e os adjetivos. Trata-se de uma classe E os advérbios? e os advérbios. Trata-se de uma classe ilimitada, ou seja, neste baú vamos constantemente acrescentar palavras. Depois, se a Marta quiser aqui concluir. neste meu baú fechado entram então as classes de palavras fechadas. Aqui, o que é que vamos arrumar? Vamos arrumar então as preposições. Bem, comecei pelos determinantes, pronomes e preposições. Ou seja, se são classes de palavras, elas não permitem a entrada de novas palavras. Portanto, temos um número limitado, certo? Exatamente. Bom, eu sei, tenho a certeza, aliás, que estiveste muito atento a tudo aquilo que estivemos a explicar. E, portanto, agora convidávamos-te a explorares um pequeno exercício sobre a obra que temos estado a falar, que é, exato, Os Piratas. Vamos mostrar-te um pequeno texto. Vamos dar-te algum tempo para o leres e depois vamos completar os espaços com as palavras que são apresentadas ao lado. Ora bem, então vamos ler com atenção e vamos completando cada um destes espaços. O vulto do capitão, dando ordens à tripulação aos berros. Baixem-as, e temos a indicação entre parênteses, que vamos ter de utilizar um nome. Portanto, temos ali várias hipóteses. Voos, mexam, entre, depressa, furioso e velas. O que é que vos Eu acho parece? que nós devíamos ler primeiro, sem completar os passos, para lá em casa eles pensarem primeiro. Não vamos dar as respostas todas Claro de uma que sim, vez. vamos dar algum tempo. Queres ser o vulto do capitão? Pode ser. Pode ser? Então vá. Baixem-as velas, suas bestas. Olhem as vergas que o vento está a dar de popa. Ups. Mexam-se ou atiro, vos todos aos tubarões. O capitão corre e precisamos aqui de um adjetivo. Qual será? Ajudas, Marta? Eu acho que o único que ali temos será furioso. Precisamente, furioso, cocheando de um lado ao outro do tombadilho. Queres continuar, Marta? Sim. Manuel está escondido ao cimo do espaço das escadas. Precisamos aqui de uma preposição. E diz Será? cordas e caixas. Portanto, estará ele entre cordas e caixas. Correto. Muito bem. E o Manuel diz, meu Deus, os piratas! E o vulto do capitão, que está sempre aos berros, diz alguma coisa que terá que ser um verbo. Essas pernas, portanto, mexam essas pernas, suas bestas, ou em for comum. E precisamos aqui de um advérbio. Portanto, eu acho que o capitão está com muita
pressa. Será depressa antes que nos descubram. Baixem as velas. Bom, Perfeito. precisamos de várias palavras realmente para escrever um texto, sem dúvida. Agora está na altura do hashtag Toma Nota, certo? Exatamente. Bom, o que é que falámos hoje, Patrícia? Falámos novamente sobre o texto dramático, não é? Exatamente. E falámos sobre a descrição e das classes de palavras. Exatamente. Certo? Bom, então, para começar este nosso resumo, vamos referir que as classes abertas são classes às quais são sempre acrescentadas novas palavras. O número destas palavras é potencialmente ilimitado e aqui encaixam os nomes, os verbos, os adjetivos e os advérbios. Quanto às classes fechadas, a estas não são acrescentadas novas palavras. O número de palavras é limitado. E aqui encaixamos os determinantes, os pronomes e as preposições. Como é momento de sistematização, parece-me que vamos dar-vos algum tempo e, claro, um sonzinho, não é? Enquanto copiam. Perfeito. Eu acho que já tiveram tempo, não é? Certo? Vamos avançar então para o sumário. E, como eu referi anteriormente, o sumário de hoje será continuação da aula anterior, ou seja, continuamos a desenvolver o tema, o texto dramático e as suas características. Falámos também das classes de palavras, que é muito importante, nunca devem esquecer, classes abertas, classes fechadas. Classes abertas quer dizer que estamos sempre a receber novas palavras, estão sempre a ser adicionadas novas palavras. Porquê? Com a evolução da língua surgem sempre novas palavras. Por exemplo, sei lá, informaticamente. Há alguns anos atrás essa palavra não existia, não é? Não havia computadores. Internet também não existia. Digitalizar, etc. Há imensas novas palavras que vão sendo adicionadas. E os nossos jovens, desculpa interromper-te, Marta, hoje são peritos em formar novas palavras e a língua portuguesa vai assimilando cada vez mais esses novos vocábulos. Como bugar, por exemplo, lembrei-me agora, não é? Bué. E eu estou a gostar bué de estar aqui convosco. Exatamente. Ou o tablet bugou. Nós ouvimos isto muitas vezes, não é? Exato, exato. Bom, então parece-nos que está agora na altura do hashtag desafio. Exatamente. E o que é que teremos preparado hoje? Bom, para esta aula pensámos num desafio diferente. Temos a certeza que aí por casa has de encontrar livros, jornais, revistas. Procura o que mais gostares. Pode ser o teu livro favorito, pode ser um conto, pode ser um excerto de um jornal ou de uma revista, o que mais gostes. Daquilo que escolheres, do texto que escolheres, terás de selecionar pelo menos, nota bem, pelo menos 12 palavras.
E o objetivo que temos para ti é que as classifiques nas classes que estudamos aqui hoje. Por exemplo, agora estava a pensar no excerto da Fada Oriana. A Fada Oriana apercebeu-se de que era tão bonita. E vocês devem escrever tão, o que é? Bonita, adjetivo. Oriana, nome próprio, se souberem e se lembrarem, não é? Exatamente. Portanto, é isso que devem fazer, pelo menos com 12 palavras. Não te esqueças que, depois de completares o teu desafio, deverás entregá-lo ao teu professor para que ele possa verificar se estás pró na matéria. E eu estava a pensar que nós também temos que aceitar este desafio. É verdade, se nós lançamos o desafio aos nossos alunos, é mais do que justo. Tens algum que livro nós em mente? próprios. Tens algum livro em mente? Eu gosto tanto dos piratas que acho que é esse que vou utilizar. O que é que achas? Não sei. Eu sou fã da Sofia de Melbrenner Anderson e sou suspeita porque eu adoro a Fada Oriana, o Rapaz de Bronze, a Menina do Mar. Há tantos. Portanto, qualquer livro que vocês tenham aí em casa será ótimo para utilizarem. Não se esqueçam, 12 palavras no mínimo. Exatamente. Bom, e parece-me que hoje estamos quase a terminar. Marta, queres apresentar o sumário da aula? Já apresentei o sumário, não estavas atenta, Patrícia. Desculpa, Eu tenho a Marta. certeza que vocês aí em casa estavam. Ela é que Nervosismo da aula. Isto é, somos marinheiros de primeira viagem. Como sempre, todas as nossas aulas acabam com uma mensagem. Na aula passada, a nossa mensagem foi: o futuro está na educação. Portanto, basta um professor, basta um aluno, basta uma caneta, basta estarmos dispostos a aprender, que nós aprenderemos de certeza. E, de facto, a educação é muito importante para todos nós. Hoje temos uma outra citação de Walt Disney. De certo, toda a gente reconhecerá este nome. De certeza que já viram filmes, não é? E que reconhecem a palavra Disney, certo? Claro que sim. Bom, então Walt Disney disse: um dia aprendi que os sonhos existem para se tornarem realidade. E desde aquele dia já não durmo para descansar, simplesmente durmo para sonhar. O que é que interpretas disto, Patrícia? Olha, o que eu interpreto é que realmente, sem o sonho, nós não conseguimos ir mais além. Acho que é o sonho, como alguém dizia, é o sonho que comanda a vida e, portanto, enquanto formos capazes de idealizar um mundo melhor, tenho a certeza de que tudo irá correr bem. Alguma vez imaginavas que estaríamos aqui? Jamais. Nem nos nossos maiores sonhos, Verdade, certeza. Verdade, mas está a ser uma viagem muito divertida. E louca, diria eu. Bom, por hoje é tudo. Esperamos, sinceramente, que te tenhas divertido, que não te esqueças que falámos no texto dramático, no dramaturgo, no encenador, no cenógrafo, figurinista, ajuda-me, sonoplasta, luminotécnico... Nos atores, nas atrizes, ou seja, a personagem que retiramos do livro e que ganha vida em palco, certo. Tal como nós. Classes de palavras abertas, fechadas. Dentro das abertas temos os nomes, os verbos, adjetivos e advérbios. Classes fechadas, determinantes, pronomes e preposições. Mas há mais. Há muitas mais. Falaremos disso em breve, de certeza, não te preocupes. Estaremos aqui para te ajudar naquilo que for necessário. E, caso necessites, poderás sempre consultar, para tirar as dúvidas, consultar o teu manual ou outros suportes, as gramáticas ou outros suportes que tenhas aí por casa para esclareceres coisas que, infelizmente, e por questões de tempo, como já dissemos, não conseguimos trabalhar aqui na aula. Em detalhe, não é? Em detalhe. Mas eu acho que na próxima aula vamos dar-lhes mais exercícios. O que é que te parece? Acho que é uma boa estratégia. E, além disso, precisamos de perceber se aquilo que ficou aqui dito hoje ficou bem consolidado por todos os meninos e meninas lá em casa. Olha, agora estava aqui a pensar. Já se passou a Páscoa, fechados em casa. Espero que não tenham abusado nos doces. Verdade, verdade, porque senão... Cuidado com os dentes. Vêm aí dores de barriga. E cuidado com os dentes, é verdade. E assim nos despedimos. Até à próxima aula. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, até à próxima aula.